A sua consciência pessoal, ela é inteiramente responsável para tudo aquilo que chega na sua vida e na sua experiência pessoal como ser humano. É sua consciência pessoal que traz para você o bem e o mal em sua vida. Ainda que esses conceitos de bem e mal, eles sejam conceitos criados pela nossa mente humana, que é incapaz de reproduzir um amor incondicional nas coisas. É sua consciência pessoal que traz você pro bem e pro mal. No seu subconsciente você traz memórias fortemente impregnadas com traumas e emoções, ainda que ocultas, da sua vida atual e até mesmo de suas vidas passadas, se essa não for a sua primeira vez aqui. E essas lembranças que você tem podem afetar e vão afetar fortemente as suas crenças, o seu sistema de crença atual, o seu nível de consciência atual. Por que eu tô dizendo isso? Porque não importa quantas horas, quanto tempo você dedique com orações, com rezas, com súplicas, se você não modificar o conteúdo da sua mente, o conteúdo da sua consciência, as coisas não vão mudar. Ou seja, será de muito pouco proveito a sua oração, a sua fé, se você não mudar o conteúdo do seu coração e da sua mente. E o que eu quero dizer com modificar sua mente e o seu coração? É você deixar de praticar em sua vida uma atitude mental de constante crítica. Você precisa aprender a superar isso e buscar se adequar às leis universais do amor e da existência, que eu vou abordar algumas delas aqui nesse vídeo. Essas leis que eu vou falar, elas se relacionam somente com a consciência, certo? Como nós vemos o mundo. Mas o que é a consciência? Que papel de consciência disso é aquilo que eu tô falando aqui sem explicar nada? A consciência, ela é a força que cria a nossa realidade. Nossa mente, ela é automaticamente fabricada para fazer a gente se identificar com o ego e o sofrimento. Mas nós, como seres em processo de despertar, devemos nos conectar com a consciência divina, que é puro amor e paz. Mas alcançar essa consciência de amor e paz não é um processo nem um pouco fácil. Ele é lento e muitas das vezes ele não é nem linear, ele não é uma reta. Às vezes você vai e volta, o que é normal no processo de evolução de cada ser. Já aconteceu em algum momento da sua vida. Isso pode ter acontecido com você ou não. Comigo já aconteceu. De você orar tanto, pedir tanto, e aí de repente sua vida começa a mudar e as coisas começam a acontecer. Só que aí, do nada, sua vida melhora abruptamente e você começa a notar: peraí, minha vida tá melhorando. Nossa, como assim? Um milagre tá acontecendo comigo. Só que aí que vem a armadilha. Com o passar do tempo e de maneira inconsciente, o seu estado atual, você vai se acostumando com essas novas coisas que vão acontecer na sua vida, mas aí de repente, com o passar do tempo e de maneira inconsciente, o seu estado de consciência pessoal começa a voltar a se reafirmar com um antigo eu, com as suas experiências e frequências antigas. E aí os mesmos efeitos negativos voltaram. Então veja, por que eu tô falando tudo isso? Talvez eu tenha até prolixo, peço desculpas, eu tô aprendendo a fazer vídeo ainda. Mas veja, você não pode efetuar mudanças permanentes na sua vida, a não ser que você modifique a sua consciência, a sua maneira de pensar e enxergar as coisas. Portanto, a gente não deve somente orar e rezar, mas se esforçar constantemente para manter com um nível de consciência elevado, sintonizado com o amor incondicional. Mas o que é amor condicional e amor incondicional? Bem, dá para analisar pela própria palavra em si. O amor condicional pressupõe que você ame alguma coisa por um valor que essa coisa gera, por um resultado. Há um interesse pessoal no amor condicional, que é o amor condicionado. O amor incondicional, que é aquele propagado por Cristo, Jesus Cristo, ele é um amor a todas as coisas, simplesmente por elas serem e existirem. E para ilustrar como a gente se afasta dessa consciência de Cristo, eu tô lendo um livro aqui, eu tô lendo aqui As Cartas de Cristo. Esse vídeo aqui é baseado na leitura que eu tô fazendo. Enfim, a minha ideia é trazer as minhas leituras pro conteúdo desse canal. Nesse livro tem um momento que Jesus Cristo conta uma visão que ele teve quando ele jejuava no deserto nos 40 dias. E essa visão ficou marcada na minha cabeça. E eu quis trazer ela para o vídeo e falar com vocês. Cristo, quando ele estava nesse jejum no deserto, ele mencionou que ele teve uma visão. Ele disse que viu um bebê recém-nascido que não era de carne, mas feito de luz. Essa luz representava o poder criativo da vida no seu estado mais puro. Mas conforme esse ser de luz crescia e se desenvolvia, se tornando adolescente e adulto, ele se expandia em luz, mas ao mesmo tempo ele era coberto por um receptáculo, por um invólucro. Como é que é a palavra mesmo, velho? Invólucro, não sei o que significa.
Essa imagem que ele tinha dessa bebê de luz que ia crescendo e se tornando jovem, adulto e tudo mais, ao tempo que ia crescendo em luz, ele ia se fechando num véu, num receptáculo mesmo de correntes e ataduras. E essa visão, na verdade, é sobre nós, é sobre a gente. As ataduras, segundo esse livro, são os nossos pensamentos negativos, nossos preconceitos, nossas ansiedades, nossas tristezas, nossas angústias. Todas aquelas histórias que a gente conta pra gente mesmo e que acaba amarrando a gente em nós mesmos e fechando a gente pro mundo, pro que a gente deveria ser. E a gente acaba entrando numa escuridão que a gente mesmo nem percebe. A gente acha que isso é pra aparecer. A gente acha que a gente vai viver na vida e entra num modo de autodefesa tão grande que acha que, nossa, agora eu sou maduro, agora eu entendo como as coisas funcionam. E às vezes não é assim, sabe? Isso que eu falei são as ataduras. O que significam essas ataduras? Agora, o que significam as correntes? Elas são ainda mais pesadas. Elas representam os desejos egoístas, a ganância, a agressividade, a necessidade de estar certo, o orgulho. Essas correntes sobrecarregam a nossa psique, que é a nossa consciência criativa, o nosso poder mental. E aí a lição dessa visão, ela é brutal. Ela é brutal e é bem clara. A resposta para essa pergunta de como a gente alcança essa liberdade mental, ela virou uma chavinha na minha cabeça. Porque não é através de uma repetição exacerbada de conceitos, de força bruta. Não é assim na ignorância que a gente alcança o amor incondicional. Pelo menos na minha visão. A melhor maneira da gente encontrar esse amor na consciência, pelo menos a que eu encontrei, é de retirar as barreiras mentais que impedem que esse amor flua na nossa consciência. As Cartas de Cristo, que é o livro que eu peguei para fazer a inspiração desse vídeo, como eu já falei, citam algumas leis universais, leis da existência. E são essas as leis que eu quero abordar aqui para trazer um pouco mais de especificidade, né, nessa história toda, para não ficar muito subjetivo. O nosso universo, ele opera por leis universais que elas são exatas e indesviáveis. Não vai mudar, elas não são operadas por uma entidade superior, um Deus sentado lá numa cadeira ditando as regras. Elas simplesmente são o que são. Elas não são um prêmio, um castigo, não tem isso de bem e mal. É simplesmente consciência e nível de consciência. Essas leis, elas operam em cima das atividades da nossa consciência, digamos assim. E todas as coisas que pensamos, elas não necessariamente podem ser boas ou más, mas todas as coisas que pensamos irão trazer consequências para a nossa vida ou para a vida dos outros. Aí é que está a sacada. A nossa consciência, ela não é algo que a gente tem, ela é algo que a gente é, e é algo que a gente emite. E o universo responde a essa emissão. Então, como é que a gente muda essa emissão? Como é que a gente limpa a nossa consciência? E foi aí que eu trouxe 3 práticas que estão no livro, que eu vou passar para vocês agora. Deixa eu só dar uma pescada aqui no livro. Primeira lição. Primeira lei, a lei mais fundamental. Tudo aquilo que o homem profundamente acredita ser bom ou mal, naquilo se tornará. Isso é, se você acredita que a vida é difícil, que a vida é uma luta, que a vida para você é um desafio, uma dificuldade, então você vai reforçar esse padrão de consciência e ele vai só retornar para você. E essa lei também tem um adendo, um lado meio que sombrio, que funciona na mesma direção, no mesmo viés, que é tudo aquilo que teme que os outros lhe façam, assim eles farão. O medo é uma das nossas formas mais potentes e eficazes de crenças. Então por isso que ela é perigosa, porque se acreditamos que vamos ser traídos, temos medo de ser traídos, se temos medo da escassez, do abandono, nós estamos emitindo uma frequência de quê? De escassez. E nós emitimos essa frequência com tanta força que sem perceber, criamos exatamente aquelas circunstâncias que vão atrair aquilo que a gente está evitando. Então, até pensar em algo que você tem medo e quer evitar, gera aquela situação de novo, entendeu? Eu vou dar um exemplo. Às vezes eu fico... quando eu trabalhava, eu ficava muito ansioso pra ir em reuniões, falar com outras pessoas. E aí, quanto mais eu ficava com medo, mais ansioso eu ficava, mais eu tinha medo nessas duas situações. Então eu inverti a polaridade do meu pensamento e comecei a ver da outra visão, como se tudo fosse muito fácil pra mim. E as coisas foram estando fácil com o passar do tempo, entendeu? Então, realmente, essas pequenas mudanças nas nossas crenças mudam a nossa vida. Por isso, o primeiro passo é não vigiar somente as nossas crenças, mas aquilo que a gente tem medo, entendeu? Porque aquilo que a gente tem medo também é uma crença. Por isso é interessante a gente se fazer a pergunta: esse medo que eu tenho é uma coisa que eu realmente tenho?
ou uma história que eu me acostumei a contar ela pra mim mesmo. Aí o segundo ponto que eu queria trazer pra vocês aqui, que é a lei da semeadura e a da colheita consciente, que diz: tudo aquilo que espera que os outros lhe façam, primeiro deve fazer a eles, uma vez que assim estará criando um padrão de consciência que voltará para abençoá-lo na medida em que tenha abençoado os outros. Isso não é só sobre ser bom, isso aqui é a física da consciência. Ao você agir com amor, ao você agir com perdão, com generosidade, tudo isso vai voltar para você. Você está semeando essas qualidades no seu próprio campo de consciência. Essas sementes que você está plantando de sentimentos positivos, elas germinarão, crescerão e voltarão para sua vida. Então, resumindo, se você quer paz na sua vida, seja paz na vida das pessoas. Se você quer amor na sua vida, seja amor na vida das pessoas. Uma coisa gera a outra. Toda ação tem uma consequência, entendeu? Porque a consequência ela pode ser negativa ou positiva, dependendo da sua ação. Outra dica que eu tenho, e que também mudou a minha maneira de enxergar a vida, é orar agradecendo e não orar suplicando. Como assim? Ao invés de orar focando na doença, focando na falta, ai, nossa, como eu me sinto desmotivado, Deus me ajude. Nossa, como eu tenho tanta dificuldade, me ajude. Não peça ajuda, agradeça pelo que você já tem e imagine, o poder da imaginação é muito forte, imagine que você está agradecendo pelos melhores momentos da sua vida já. Por exemplo, se você está com alguma dificuldade no trabalho, ore agradecendo pelas coisas se normalizando. Obrigado por eu ter dinheiro novamente, obrigado por eu conseguir o que eu quero. Enfim, essas orações vão partir de você, do que você acha, né, do que você precisa para sua vida. Enfim, mas mudar a consciência, né, como eu falei já mais cedo, não é o que acontece de maneira linear, você não vai só mudando. Ele é um processo difícil, mudar a maneira como você enxerga as coisas. Ela é uma prática diária, repetição, fazer todos os dias. É você ir dormir hoje sabendo que teve pensamentos melhores do que ontem. E isso, ao longo da vida, vai fazendo toda a diferença. Um passo por dia. A evolução ela é lenta e gradual. E lá no final da sua vida você vai agradecer por ter mudado seus pensamentos hoje. Essa é uma mensagem que eu tô mandando pra mim mesmo, entendeu? Eu falo pra vocês, mas eu tô falando pra mim. Então eu gostaria de fazer um convite. Acabar esse vídeo aqui numa energia positiva, né? Semeie na sua vida, plante na sua vida o que você quer ter de volta. Então você tá aí na sua casa e você tem algum parente que te estressa, que te ofereça alguma resistência, ofereça o contrário, seja paz na vida pra essa pessoa. Ofereça aquilo que você consegue de positivo para você conseguir colher isso de volta. Semeie o que você gostaria de colher. Sorria para você receber o sorriso que você gostaria de receber, entendeu? Então, mais é isso, velho. Não discutam com as pessoas ao seu redor. E paz. Mas enfim, uma vez que começar a praticar essas lições que tem nesse livro aqui, e entender o que é a consciência, como ela vai e volta, entender tudo isso, ao passo que você vai praticando essas lições, você vai criando esse padrão de consciência elevado que voltará para você na medida que você tenha abençoado os outros. Então é isso, Cristo também ensina na Bíblia a servir, né? Então nós estamos aqui para servir. Então sirva amor, generosidade e compaixão.